Então, primeiramente, pessoal, o que é um conflito? Eu vou trazer uma definição de conflito através de um conceito abordado pela teoria das restrições, na qual eu sempre trago novidades para você. Então, o que é um conflito do ponto de vista da teoria das restrições? Conflito é quando duas pessoas, duas partes querem coisas contraditórias, né? Conflitos são causados pelas percepções das pessoas sobre os sistemas, o que a pessoa muitas vezes percebe em relação ao que o outro pensa, muitas vezes contraditórias à sua opinião, e, portanto, deve haver uma solução ganha-ganha. Um conflito ele só é solucionado quando as duas partes elas buscam uma solução ganha-ganha, onde existe algo bom para as duas partes. Então esse é o desafio. Um conflito só acontece porque existe o quê? Um objetivo comum a ser alcançado pelas pessoas envolvidas. E aqui você tem que tomar grande cuidado, pessoal. Como um conflito muitas vezes é causado pela percepção das pessoas, e o nosso cérebro quer, na grande maioria das vezes, economizar tempo, ele utiliza a intuição para chegar a uma conclusão que nem sempre é verdadeira. Então, existe uma tendência nessa pressa de uma pessoa culpar a outra, o que agrava ainda mais o conflito. Então, existe um conceito de emoção, intuição e lógica, onde muitas vezes, por nossos ânimos estar emocionalmente abalados, eu levo a ter alguma intuição, mas que se eu não tomar cuidado para me certificar se essa intuição é verdadeira ou não, eu posso realmente causar um estrago muito grande no interrelacionamento das pessoas. Então tá aí um conceito inicial em relação a conflito. A gente vai descrever isso claramente através do próximo slide, que mostra aí uma nuvem de conflito. Então vamos ilustrar aí o que é uma nuvem de conflito. Pessoal, uma nuvem de conflito é quando uma das partes que estão envolvidas no conflito, ela tem alguma atitude, alguma ação que ela acha que quer. Esse tipo de ação ou esse tipo de atitude que ela acha que quer é para atender uma determinada necessidade. E essa necessidade é para atender o quê? Um objetivo comum. Do outro lado, você tem a outra parte tendo uma outra ação contraditória, a D, que a gente chama aqui de D', para atender o quê? Também uma outra necessidade, que a gente chama de C. Então, a primeira parte ou a primeira pessoa, ela tem uma ação, uma atitude, que a gente chama de D, para atender uma necessidade, que chamamos aqui de B. A outra parte, para atender a sua necessidade, também tem uma ação contraditória a você. Agora, essas duas necessidades B e C, elas só existem para atender o que? A um objetivo comum. E o que acontece quando uma parte quer uma coisa para atender a sua necessidade e a outra parte quer uma outra coisa, uma atitude, uma ação diferente para atender a sua necessidade? Aqui está o conflito. Então, realmente, aqui através dessa nuvem de conflito, a gente ilustra aí a parte conceitual. Agora a gente vai dar um exemplo em relação a essa nuvem de conflito. Digamos que uma pessoa, um funcionário, ele tem uma atitude, ele tem uma ação para ter mais estoque. Então ele trabalha, por exemplo, em um departamento que ele tem ações para ter mais estoque. Ter mais estoque, nesse caso, é para atender qual necessidade dele. Essa ação de ter mais estoque é para atender a necessidade de não comprometer a disponibilidade do produto ou o nível de serviço, ou seja, proteger as vendas. Então, a partir do momento que eu tenho mais estoque, eu faço com que a montagem ou os departamentos que precisam desse material não tenham aí as rupturas, tenham disponibilidade. Por um outro lado, eu tenho uma outra parte querendo ter o quê? Pouco estoque. Por quê? Porque ele tem uma necessidade de não comprometer o giro dos estoques. Então, quanto menos estoque eu tiver, maior vai ser o giro, que é uma métrica importante da logística.
e eu também não vou comprometer o meu retorno sobre o investimento. Então eu tenho opções de reduzir os custos com baixos estoques. Então perceba bem, enquanto um quer mais estoques para que não deixe suas linhas abastecidas, o outro quer menos estoque para que possa ter aí um giro maior, um retorno maior sobre o investimento e consequentemente reduções de custo. Então tá aí muitas vezes o que as pessoas se conflitam por quererem coisas contraditórias. Qual seria então uma relação ganha-ganha? Então, todo conflito deve haver uma solução ganha-ganha. Então, nesse caso que a gente acabou de ilustrar, qual seria a relação ganha-ganha, pessoal? A solução seria a mudança do modo de abastecimento das linhas. Então, o que a gente precisaria? A gente precisaria ter uma alta frequência com uma quantidade de abastecimento menor nos pontos de utilização dessas linhas, para que realmente não haja ruptura de materiais para uma montagem ou para a produção, mas uma vez que a logística utilize uma frequência maior. Então isso só é possível também desde que o seu fornecedor tenha um lead time curto de fabricação. Então, quando ele consegue te entregar mais rapidamente em pequenas quantidades, é possível você ter essa mesma abordagem no chão de fábrica. Então está aqui uma ideia, uma solução ganha-ganha muito explorada pela teoria das restrições, que visa basicamente o que quando você constrói essa árvore? Visa você entender não só a atitude que cada uma das partes está tomando, está levando ao conflito, mas a sua necessidade. E muitas vezes, inclusive, uma pessoa tem uma ação para atender uma necessidade por determinada razão. Então, a partir do momento que a gente enxerga essa situação como um todo, essa nuvem de conflito como um todo, é possível a gente questionar, a gente tentar entender aí o que está levando a esse conflito entre duas ou mais pessoas e procurar uma solução ganha-ganha para o conflito. Dito tudo isso, vamos começar então a entender aí quais são os conflitos entre a supervisão de produção e a supervisão do planejamento da produção. Então vamos lá.